Bom, gente, chegamos a mais uma segunda-feira, então é dia do nosso quadro que vem por aí, onde tratamos dos principais indicadores econômicos que vão ser divulgados durante essa semana, até sexta-feira, e fazemos um prognóstico a respeito de cada um deles, ou pelo menos uma pequena apreciação. E a respeito dessa segunda-feira, vamos tratar de um tema muito, mas muito interessante e importante. Bom, parece que as águas finalmente estão recuando lá no sul do Brasil, tem muito estrago para consertar, mas o que a gente pode esperar do futuro do clima, não só do sul do país, mas em relação a praticamente todas as regiões? Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, pelo que mostra as informações, não sei se é oficiais ou não, mas a questão é a seguinte: as águas lá no Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina estão efetivamente recuando, com alguns revés durante algumas horas, mas parece que a tendência é de normalização do fluxo dos rios, dos lagos. Enfim, nos próximos dias a situação, pelo menos hídrica, deve voltar ao normal e está chegando a hora de arregaçar as mangas para uma segunda fase, que é aquele de começar a reconstruir o que foi destruído e eventualmente reparar o que foi danificado, mas não completamente demolido. Mas a questão é a seguinte: vamos resgatar um pouquinho de informação para lembrar os principais fatores, pelo menos comprovados cientificamente, que causaram esse fenômeno, esse desastre tão grande no sul do Brasil. Em primeiro lugar, ou talvez o principal deles, foi o chamado fenômeno El Niño vitaminado. O El Niño é um evento que acontece de tempos em tempos, quando as águas do Pacífico esquentam, e isso provoca mudança de rota de ventos, de rota de chuvas, fazendo com que algumas regiões tenham mais precipitações, outras menos. No caso do sul do Brasil, especialmente de Rio Grande do Sul, como foi um El Niño vitaminado, a região sofreu muito, mas muito mais. A exemplo, talvez não desse nível, o que aconteceu em Santa Catarina alguns anos atrás. Mas o que está acontecendo? Qual é a novidade? O El Niño finalmente está encerrando seu ciclo. E quando ele vai embora, quando ele se despede depois de tanta bagunça, tanto desastre, vem um novo fenômeno também nas águas do Pacífico, que é a Laninha, que corresponde ao esfriamento dessas águas, dessa região oceânica do planeta, que provoca alguns efeitos inversos. No caso do norte e nordeste do Brasil, aumenta as chuvas, isso para o norte até é bom. Vamos lembrar que alguns meses atrás nós tínhamos quase que uma estiagem, tínhamos dificuldade de navegar pelo Rio Negro, até Rio no Amazonas em alguns pontos. Isso aí com Laninha deve ser sanado. O Nordeste deve chover mais que a média. E lá no Sul, o que vai acontecer? Simplesmente há uma tendência, ao invés de excesso de chuvas, falta extrema de precipitações. Isso significa o quê? Estiagem, ou grande probabilidade de estiagem. E aí podemos sair de uma catástrofe para entrar em outra. Qual é a outra? Exatamente seca, estiagem, comprometendo especialmente a produção agrícola do sul do país, provocando mais dificuldades econômicas ainda. Tem solução isso? Pior ou melhor que tem. Para o El Niño, que foi tão intenso nesses anos de 2023, 2024, superou qualquer previsibilidade. Todas as barragens, todos os processos de contenção contra cheias foram insuficientes para deter o avanço das águas em várias regiões do Rio Grande do Sul. Mas com o ineditismo, é lógico, ou pelo menos é esperado, que se faça algumas políticas do que se chama de mitigação de futuros desastres. Ou seja, melhorar diques, melhorar barragens, fazer contenções que suportem maior avanço das águas, inclusive maior do que 5,60 metros, como aconteceu no Lago Guaíba algumas semanas atrás. Enfim, melhorar a infraestrutura de prevenção a enchentes. E contra a estiagem que pode vir a acontecer nos próximos meses. Tem solução? Tem solução sim, como eu falei antes. Olha, no Rio Grande do Sul, mais ou menos 40% do território gaúcho, coincidentemente o que mais sofre com as eventuais secas. Santa Catarina, todo o centro e oeste do estado. Paraná, praticamente 80% do estado. Grande parte de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso e uma pontinha de Minas Gerais, além de Paraguai, Uruguai e parte da Argentina, tem uma vasta área
ou um vasto veio de água no seu subterrâneo, chamado Aquífero Guarani. São águas bastante abundantes que, para obter elas, é uma coisa mais ou menos simples. É só cavar um poço que essa água verte. E para isso realmente ser produtivo, o que tem que fazer? Simplesmente investir em poços e formação de açudes. Com isso, gente, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, todo o sul e praticamente sudeste, parte do centro-oeste do Brasil, deixaria de penar por conta de eventuais estiagens. Se a enchente foi tão dura para milhões e milhões de brasileiros, a estiagem também é alguma coisa muito, mas muito desagradável de enfrentar. Existem soluções? Sim, existem, mas necessitam de investimentos. Investimentos, vou dizer, não são tão volumosos assim, mas tem que ocorrer. Tem que ter agilidade ambiental e agilidade do setor público para evitar mais flagelo para milhões e milhões de brasileiros. Olha, a região sul, sudeste e parte da centro-oeste tem água para dedéu no subsolo e ela pode ser aproveitada de maneira responsável, é claro, para evitar futuros sinistros. Sobre esse assunto era isso, eu só queria advertir sobre essa questão, porque daqui a alguns meses ninguém vai poder falar, isso aí foi imprevisto. Não, não foi imprevisto. O Brasil, especialmente a região sul, tem secas recorrentes em determinados anos que coincidem com o fenômeno Laninha. E isso aí, o efeito disso pode ser majoritariamente evitado pela exploração, como eu falei, ambientalmente inteligente do Aquífero Guarani. Agora vamos para o quadro O que vem por aí. Na terça-feira, o IBGE vai divulgar, ou deve divulgar, o Produto Interno Bruto brasileiro do primeiro trimestre desse ano de 2024. Vamos lembrar que em janeiro e fevereiro foi identificado pelos indicadores de produção uma grande elevação da atividade econômica, muito atribuída à questão dos precatórios que bombaram em janeiro e fevereiro, mas em março, tanto o comércio como indústria e serviços apuraram grandes quedas de atividade. Então, é na confrontação entre janeiro e fevereiro frente a março que nós vamos ter o resultado do Produto Interno Bruto do primeiro trimestre do Brasil. Os analistas de plantão estão antecipando uma alta provável de 0,8% em relação ao trimestre anterior. Olha, eu acho que não vai ser tanto assim, e na próxima edição do Fora de Curva a gente vai analisar ponto a ponto quais os principais aspectos que determinaram, porque o dado vai ser oficial já, a formação da riqueza brasileira nesse primeiro trimestre de 2024. Já na quarta-feira nós vamos ter os primeiros dados produtivos sobre o mês de abril, ou o mês retrasado, com a produção industrial desse período. A expectativa, a meu ver, é de queda. Vamos lembrar que em janeiro houve um crescimento de 3,8%, achei bem bombado, por sinal, mas mesmo assim, em fevereiro, o percentual de crescimento frente a fevereiro de 2023 foi maior ainda, chegando a 5%. Houve uma ressaca dessas informações em março, com uma retração de 2,8%, e, a meu ver, esse percentual tende a se repetir em abril, porque não tem nada de consistente que mostre alguma reação da produção industrial brasileira, pelo menos nas últimas semanas. Na quinta-feira nós saímos do Brasil, vamos lá para a zona do euro, para a Europa, porque vai ser decidido no velho mundo o quanto vai ser a taxa de juros básica, a Selic deles, vamos falar assim, a partir dessa semana. Existe uma estimativa de queda de 4,5% para 4,25% ao ano, mas eu não estou acreditando muito não. Semana passada nós comentamos aqui no Fora de Curva a respeito da insistência da inflação europeia. O resultado não foi aquele 0,8% que se imaginava, foi bem mais modesto, em torno de 0,3%, mas mesmo assim, onde tem risco inflacionário, seja por uma questão de mercado ou alguma artificialidade, que talvez eventualmente nós voltemos a tratar aqui, o fato é o seguinte: a ameaça inflacionária, especialmente em países desenvolvidos, significa rigidez na política monetária. Taxa de juros no mínimo estável. Se cair, a meu ver, vai ser muita surpresa.
E finalmente, encerrando o Fora de Curva de hoje, vamos falar na sexta-feira, vamos sair da Europa, vamos fazer um turisminho lá nos Estados Unidos, porque aquele país, o órgão estatístico daquele país vai divulgar a taxa de desemprego referente ao mês de maio. Eles calculam muito rapidamente isso. Mal acabou, ele já tem essa informação, e isso chama-se competência estatística. A previsão dos analistas de plantão lá dos Yankees é que essa taxa fique em torno de 3,9%, o que é praticamente uma ideia de pleno emprego, um desemprego baixíssimo. Mas só vou lembrar que lá em fevereiro esse indicador estava em 3,7%. Então houve um pequeno crescimento do desemprego e isso realmente nos causa ou gera alguma suspeita sobre o futuro, a consistência do futuro da economia norte-americana. Em função disso e também por conta de uma inflação que está mais ou menos estável, é muito provável, aí sim que a informação que interessa para nós, Brasil, é muito provável que o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, finalmente na sua próxima reunião de decisão do que vai fazer da política monetária, reduza um pouquinho os juros básicos daquele país. E isso importa para o Brasil porque é a moeda norte-americana ou o setor financeiro norte-americano começando a competir com o brasileiro, e isso pode vir a significar mais um argumento para arrefecer ou eventualmente até paralisar o processo de queda da nossa Selic. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se gostaram, não esqueçam do like, do compartilhamento desta película com a sua rede de contatos e aquelas pessoas que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez ou já assistiram outras vezes, não se inscreveram e voltaram aqui no canal, eu faço convite sim para a sua inscrição. Eu desejo a cada um de vocês uma semana muito próspera, muito feliz, cheia de realização e deixo aqui meu até breve, tchau, boa semana a todos.